Então, Mário Félix que representa um homem íntegro, uma pessoa que me traz calmaria nas horas das agitações. Acho que Deus uniu direitinho, porque às vezes eu preciso animá-lo em algumas coisas e às vezes ele precisa ser aquele que diz acalma. Primeiro que eu não existiria para começo de história, não tem como existir sem a pessoa dele. Certamente seria difícil viver sem uma referência. Num mundo com tão poucas referências masculinas, com o gênio forte que eu tenho, meio brigona, para ser sincera, sem ele eu seria meio que um descontrole e me colocar na régua. Se eu disser que eu reflito constantemente em carregar o mesmo nome do meu pai, eu tô mentindo. Eu acho que até porque se tornou algo leve por ele permitir ser algo leve. Essa visão do nosso pai com algo mais fechado, um pouco mais inacessível, mas só pela nossa imagem mesmo. Porque quanto mais o tempo passa, tem muito mais dele em mim do que mim dele, né? Digamos assim. Claro, diferenças sempre vão haver, e isso é o que faz eu ser um Mário diferente do Mário dele. No final das contas, até hoje a gente não sabe se o dele tem acento ou se o meu tem acento. Segue o bonde. Ele representa uma referência de tudo aquilo que eu acho que é importante para um homem. Para quem conhece de artes marciais, para quem conhece um pouco da cultura japonesa, é exatamente o que eu imagino o que um samurai seria. Honra, proteção, cuidado, tudo isso. E é engraçado pensar nisso, porque quando ele vai agir de uma forma, eu fico, caraca, velho, eu agi dessa mesma forma. Ou quando ele falou alguma coisa, eu penso, cara, eu teria falado exatamente a mesma coisa. A forma dele de ensinar, de pregar, era uma forma que eu gostava muito e era de fácil entendimento, de fácil compreensão. A forma dele divertida, a forma dele cristocêntrica. Isso conhecendo ele apenas como pastor, né? Que era o que a gente tinha ali. Relembrar o momento em que eu tive tão doente, tive uma meningite, ele que cuidou de mim, ele que estava perto. E para mim, no momento que eu estava viajando, estava no projeto fora do país e que ele estava indo para uma cirurgia, isso para mim foi um momento extremamente difícil, porque eu queria estar aqui, queria estar perto. E eu estive perto apenas de joelhos em oração. Quando ele inventou de no treino quebrar o braço no meio. Manhã estava viajando, manhã estava fora do país. E ele é um menino teimoso. Não um pouquinho, pastor Mário. É um menino teimoso. Agora a gente já fala mais leve, mas eu lembro na época as horas de cirurgia que ele passou na madrugada. E eu tentando fingir calma, né? Com o Glauquinho lá do meu lado. E morrendo de medo. Porque foi uma cirurgia de urgência. Por todo o período da recuperação, que a gente tinha que fazer curativo e tinha que levar ele para o médico para fazer as revisões e tinha que controlar a criança teimosa que queria dirigir, que queria sair, que queria fazer as coisas. Mesmo estando com medo, e a gente sabia que ele estava, por estar sendo cuidado pelos 2 filhos e ainda se sentir responsável pelos 2 filhos, ele foi, assim, excepcional de não demonstrar medo, de não demonstrar fraqueza em momento nenhum. Muitos de nós aprendemos com ele pela demonstração dele do que por algo necessariamente que precisa ser dito de forma lecionada, algo assim, tentando ensiná-lo. Ele demonstrou várias vezes que o tamanho de um homem não está em sua estatura. A respeito do olhar da sociedade, eu acredito que não tem uma pessoa que, conhecendo, tenha notado o grande homem que ele é. Quebrado qualquer tipo de estereótipo, de paradigma. E isso foi muito importante para mim, de que a grandeza de um homem está no seu caráter, está na sua postura, na sua forma de agir. Um dia eu cheguei a ser metade disso. Adolescentes têm um monte de coisas na cabeça, têm inseguranças, têm medo. Eu conversei com ele sobre algumas coisas que eu estava passando nesse momento. E no outro dia eu fui para a escola, voltei da escola. Quando eu voltei, tinha uma barra de chocolate no meu quarto, em cima da minha cama, com um bilhetinho. Estava escrito assim: filha, eu sei que às vezes é difícil obedecer a Deus. O seu pai está orgulhoso por você estar tentando. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Até agora. Até agora. Para mim, eu vivi a minha primeira infância inteira no seminário. Os alunos eram os alunos, meus pais eles eram professores da instituição, mas eu não estava nem aí para nada, né? Eu era dono daquele lugar na minha cabeça. Eu morava ali, era a minha casa. O meu pai, muitas das vezes,
Ele chegava cansado do trabalho e eu ainda insistia para ele jogar bola comigo no terraço e no pátio do seminário. Eu acho que eu talvez não lembro do dia que ele disse não, sabe? Eu pude conhecer a pessoa Mário, tão digna de admiração quanto ele é como pastor. Eu conheci lados dele que são extremamente admiráveis. O Mário pai, e ele é extremamente divertido. Desde da primeira vez que eu entrei em contato com ele, antes mesmo de eu me relacionar com a minha atual esposa, eu nunca tive outra esposa, só... Corta isso daí, né? Ele nunca quis me ensinar nada, mas impressionantemente ele sempre me ofertou muito conhecimento. Parte da construção do homem que eu sou é porque eu me inspiro um pouco nele. Em termos de casal, que foi o momento que nós fizemos o projeto missionário lá para a Alemanha. Eu lembro que foi olhando para aquelas paisagens, aquelas montanhas, aqueles lagos lindos da Alemanha, que me veio a ideia de compor uma música para eles, né? Cantarolei na minha mente o seguinte verso. Uma pausa na estrada faz lembrar nossa jornada, como Deus até aqui nos ajudou. Tantos anos se passaram, tantos tempos e compassos, construindo nosso amor. Mas eu lembro que o pai estava comentando com alguém, com um amigo, eu acho que inclusive foi da igreja. Estava conversando sobre o meu casamento, estava se aproximando, e ele disse assim, eu tô com o coração tranquilo porque nós fizemos um bom papel. Eu sei que ela tá pronta. Há quem diga que ele é pai de todos, né, por ser pastor. Mas é mentira, ele é só meu pai. De Pamela, às vezes eu tenho que fingir que divido, né, mas ele é meu pai. Tem um fundo de verdade de que eu acho que ninguém sabe a relação de pai e filho que a gente tem. É só eu e ele. Ninguém mais vai entender os conflitos, ninguém também precisou ensinar a ele muitas coisas. Os filhos acabam ajudando seus pais. Parcialmente devido à atenção de vários filhos com ele, ele é só meu pai. Literalmente morávamos na igreja porque nós não tínhamos um primeiro andar. Nós tínhamos uma casa de esquina e o restante daqueles espaços era minha moradia com o Mário, né? Uma sala quarto. Foi um ato de fé, de coragem do Mário. Foi que o proprietário, né? Olha, a igreja já está aí alugando há muito tempo, então eu quero vender essa casa. E ou vocês compram ou então vocês saem. Foi um ato de fé que Mário disse, nós vamos comprar. Só que nós não tínhamos um tostão. Foi campanha após campanha. E quando nós menos esperamos, graças a Deus, compramos o terreno. Que eu tenho com o tempo aprendido a respeitar e a entender lidar com o silêncio, a lidar com os conflitos, resumindo um pouco mais as coisas. Mas às vezes não precisa ser tão silencioso também não, viu? Dá pra falar um pouquinho, dá pra explicar um pouquinho o que o senhor tá sentindo, e aí depois joga no silêncio. Eu devo muito aquilo que o senhor já me ensinou, que o senhor me mostrou na prática, que o senhor me deu de conselho, que o senhor até hoje pega na minha mãozinha pra me ajudar. O senhor é o pai. O Senhor me recebeu de braços abertos. Você transborda Jesus para onde quer que o Senhor vá. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, e nem os rios afogá-lo. Dissemos sim um ao outro, até que a morte nos separe. Te amo. Nesses 60 anos, eu fico feliz por fazer parte de 24 deles. É isso.